Olá, me chamo Ângela. Eu vou mostrar a implementação do código da questão 1, a letra A e a letra B. Primeiramente, o que esse código faz? Ele vai criar a estrutura de um AFD, onde ele vai conter os estados, o alfabeto, as transições, o estado inicial e o estado final. A partir daqui, ele vai fazer a simulação da execução do AFD. No caso, ele vai começar no estado inicial, ele vai percorrer cada símbolo da cadeia e verificar se o símbolo ele pertence ao alfabeto. Aqui ele vai testar se existe a transição definida, faz a transição e tira um print da transição, lendo ou do novo estado. Após consumir toda a sua cadeia, ele vai verificar se está em um estado final. E com isso, ela retorna se a cadeia ela foi rejeitada ou foi aceita, com base no estado final após ler toda a entrada. E nisso foi utilizado o exemplo de uso do alfabeto 0 e 1. Aqui eu vou mostrar ele rodando e o que ele aparece no terminal. Na cadeia 0 e 1, aqui mostra os que foram aceitos e o que não foi aceito, assim finalizando o processo. Olá, me chamo Ângela. Eu vou mostrar a implementação do código da questão 1, a letra A e a letra B. Primeiramente, o que esse código faz? Ele vai criar a estrutura de um AFD, onde ele vai conter os estados, o alfabeto, as transições, o estado inicial e o estado final. A partir daqui, ele vai fazer a simulação da execução do AFD. No código temos a criação e representação de um FN e seus estados. Temos a inicialização dos seus estados, o alfabeto, transições e tudo mais, as variáveis para isso. A definição das transições, a verificação dos estados, a inicialização, o processamento das cadeias, e aqui a criação do nosso AFN. Aqui estão os nossos testes, as cadeias testes. E na execução temos o passo a passo de cada cadeia e se ela é aceita ou não. Temos o vazio, e aqui temos o passo a passo para o vazio. Essas transições de uma para outra é lambda, então ela é vazia. A cadeia A, que é aceita, a cadeia AA, e assim por diante. Temos a BB, AB, e todas elas mostrando os seus passos. ABA, BBB. E está a representação do nosso AFN no JFlap. E as cadeias que tinham na nossa execução são aceitas também por aqui. Este código vai fazer a conversão de um AFN para AFD. Ele vai usar um arquivo .jff para fazer a conversão. Primeiro a gente bota o AFN que vamos converter. Vai ser carregado o AFN e ele vai resumir como é esse AFN. E vamos apertar sim para converter em AFD. Ele gera um AFD, resume ele e mostra o mapeamento dos estados. E depois tem a opção de salvar esse AFD para poder fazer a visualização no JFlap. E aqui está a visualização pelo JFlap do AFN que inserimos e o AFD que conseguimos com a conversão. E essas são as cadeias que eles aceitam. Questão 2, vamos falar sobre o funcionamento do código do APN. O código é dividido em duas classes principais, sendo eles pilha e APN, e uma seção de testes, que juntos representam e simulam o comportamento de um autômato a pilha. Primeiro, a gente começa pela classe pilha, a gente vai falando, definindo algumas funções, como o init, que serve para adicionar um símbolo inicial, que pode ser um cifrão, a empilhar, que ela vai servir para poder adicionar um ou mais símbolos no topo da pilha, desempilhar, que remove o símbolo do topo. Temos a verificação do topo, que vai ler o que está no topo sem removê-lo. Vamos ter a definição da função vazia, verifica se a pilha está vazia. E copiar, que ela vai servir para poder permitir que o Open explore ou o não determinismo, criando cópias exatas da pilha para diferentes caminhos da computação. Aí dessa forma a gente garante que o estado da pilha em um caminho não afete o outro. Muito bem, agora falando sobre a segunda classe, a classe APN, ela representa a máquina em si e contém a lógica de transição e aceitação. A lógica de simulação funciona
da seguinte maneira: ela usa uma lista chamada configurações ativas para gerenciar o não determinismo. Cada configuração é uma tupla e representa o ponto de execução em um possível caminho. Sobre a exploração de caminhos, o loop while configurações ativas ele processa uma configuração de cada vez, garantindo que o APN explore todos os caminhos possíveis. E aí nós temos as transições e os exemplos de transição também. E, finalmente, nós temos os testes, né? Então, usamos as cadeias AABB, que deve ser aceita, depois a cadeia AAB, que deve ser rejeitada, e, por fim, a cadeia AB, que deve ser aceita. E aí temos a execução. A cadeia ABB foi aceita, como deveria ter sido. A cadeia AAB, que devia ser rejeitada, foi rejeitada. E, por fim, a cadeia AB também foi aceita. Questão 2, vamos falar sobre o funcionamento do código do APN. O código é dividido em duas classes principais, sendo eles pilha e APN, e uma seção de testes, que juntos representam e simulam o comportamento de um autômato a pilha. Primeiro, a gente começa pela classe pilha. A gente vai falando, definindo algumas funções, como o init, que serve para adicionar um símbolo inicial, que pode ser um cifrão. A empilhar, que ela vai servir para poder adicionar um ou mais símbolos no topo. Olá, eu vou apresentar sobre nossa simulação da máquina de Turing, certo? Nós temos um sistema que ele é modular, dividido em 3 partes, basicamente. Nós temos a Turing Machine, né, que é um motor genérico. Ele faz apenas a leitura e a mudança de estado, ele não sabe o que é letra, o que é número, enfim. Só faz as mudanças de estado, basicamente. Nós temos o incrementer, no caso o incrementer ele lê o nosso alfabeto. Ele identifica os símbolos de 1 a 9, 0 a 9, né? De A a Z e gera todas as regras de transição, tá bom? E nós temos o main, basicamente o main ele vai receber os arquivos, no caso o arquivo de fita, tá bom? E o arquivo de fita ele é dividido em 2 partes, basicamente, onde a primeira linha ela define nosso alfabeto, no caso que é 0, 1 e A, tá bom? E eu vou fazer aqui um teste do nosso código, certo? Só executar aqui Python main, arquivo principal e rodar. E é isso. Pega a entrada e faz todas as transições. É o que nós temos aqui. No caso aqui, ó, ele rejeitou a entrada 102, justamente porque o 2 não foi encontrado no alfabeto da fita. Olá, eu vou apresentar sobre nossa simulação da máquina de Turing, certo? Nós temos um sistema que ele é modular, dividido em 3 partes, basicamente. Nós temos a Turing Machine, né, que é um motor genérico. Ele faz apenas a leitura e a mudança de estado, ele não sabe o que é letra, o que é número, enfim. Só faz as mudanças de estado, basicamente. Nós temos o incremento.